O Realidade em Pauta já está de volta e hoje o assunto é casamento infantil. A nossa legislação abre algumas exceções para o casamento precoce. Isso acontece, por exemplo, quando uma adolescente de 14 anos ou menos fica grávida. A lei permite que ela se case, mas se ela não se casar, o ato aí é considerado estupro de vulnerável. Só que um projeto de lei pretende acabar de uma vez por todas com essas brechas da lei que permitem o matrimônio infantil. Hoje, mais de 65 mil meninas entre 10 e 14 anos estão casadas no Brasil. Relações com menores de 14 anos fora do Instituto do Casamento são consideradas estupro de vulnerável, como explica este promotor de justiça da infância e da juventude. É muito comum, temos vários casos em que temos meninas e meninos aí de 10, 11, 12, 13 anos convivendo com companheiros mais velhos sem se casar, né? Ou seja, aquela união informal. E nesse aspecto é muito importante lembrar o que está previsto no nosso Código Penal, o artigo 217-A, ele prevê expressamente que manter relações sexuais com pessoa menor de 14 anos é considerado estupro de vulnerável. O procurador acredita que o casamento infantil está intimamente ligado à pobreza. Famílias de uma classe social mais baixa, que vivem em situação de pobreza, normalmente buscam que suas filhas ou filhos casem com pessoas mais velhas com o fim de ter uma espécie de uma ascendência social. Na verdade, então, o que se observa é uma ligação direta entre a pobreza e o casamento infantil. Um relatório produzido pelo Banco Mundial, em parceria com a ONU Mulheres, mostra que as meninas que se casam antes dos 18 anos têm mais chances de se tornarem vítimas de violência doméstica e estupro dentro do casamento. Além disso, estão sujeitas a menores índices de escolaridade, maior incidência de gravidez na adolescência, maiores taxas de mortalidade materno-infantil e menor renda. E foi pensando em proteger as crianças e adolescentes do casamento precoce e extinguir de uma vez por todas as exceções permitidas em lei que nasceu o projeto de lei 7.119 de 2017, para que mais pessoas se unam a esta causa. A ONG Plan Internacional fez uma petição online que está disponível para os internautas assinarem: casamentoinfantilnão.org.br. Nós vamos permitir que uma criança de 10, 11, 12, que hoje, se ela estiver grávida, em tese é possível, a lei permite. Nós vamos permitir que ela já assuma as responsabilidades que são decorrentes de um casamento. E foi com a morte da mãe que a Daniela decidiu mudar a própria história. Assumiu a guarda dos irmãos e decidiu voltar à sala de aula, contrariando a vontade do marido. Eu passei por cima da palavra dele, passei por cima do machismo, né? Vamos dizer que é machismo da parte dele. E aí eu comecei, aí eu consegui, a primeira coisa que eu fiz foi voltar a estudar. A primeira coisa que eu falava, não, eu preciso voltar a estudar porque eu preciso criar e educar os meus irmãos e meus dois filhos, né? Mas não foi desta vez que ela conseguiu terminar os estudos. Nesse tempo de 2011 a 2012, eu voltei a estudar e parei de novo. Por causa justamente porque ele não aceitava, porque eu estudava fazer supletivo e tipo, o homem, né, a mulher, você vai estudar, tipo, vai ficar um monte de homem te olhando, não sei o que, aquela coisa. Em meio aos desafios e sem o apoio do marido, Daniela persistiu e terminou o ensino médio. Agora, ela queria fazer faculdade. O ex-chefe, né, que ela era minha chefe, ela falou: Dani, acho você tão inteligente, não sei o que, tal. Eu falei: eu preciso voltar a estudar e eu quero. Então foi uma oportunidade única. E eu agarrei com todas as forças, né? Aí eu entrei na faculdade, fiz até o 4º semestre. Eu só parei mesmo devido a algumas condições financeiras, mas assim, eu cheguei assim a concluir o 4º semestre, mas a faculdade que eu ainda vou voltar a terminar, se Deus quiser, é o Direito. E hoje, a Dani se dedica a transformar a vida de outras meninas aqui nesta associação. Na associação, a Daniela faz um trabalho social com meninos e meninas e partilha a própria experiência de vida. O que eu espero para o futuro é, né, ser uma doutora e
né, de sucesso, que eu acredito que eu serei, não sei, né, eu vou me esforçar. Hoje, eu mesmo estando com 29 anos, vou fazer 30, eu não quero pular etapas, mesmo completando 40, 50 anos, não quero mais pular etapas e nem quero que minha filha pule etapa também. A gente costuma dar um exemplo em que nós pegamos um avião em construção, né? Então, ainda faltam alguns detalhes da engrenagem ou motor, ele ainda está em construção. E quem olha de fora parece um avião formado. Ele tá com as asas bonitas, a carenagem, tudo certinho. Só que ele ainda não terminou de ser construído. Aí eu pergunto, você entraria nesse avião para voar? A mesma coisa acontece com a criança e adolescente. Aqui no estúdio a gente segue conversando com o psicólogo Valdemir Eusébio a respeito desse assunto. Eusébio, a nossa entrevistada falou ali algo que você já mencionou antes, né? Essa questão de pular etapas, de queimar etapas, que aparentemente é uma característica da sociedade atual. Sim, sim. Com essa questão da velocidade, as pessoas expressam cada vez mais pressa, né? Elas demandam essa necessidade de fazer as coisas rapidamente. E nisso, com certeza, acabam tendo alguns prejuízos, né? Morais, físicos. E, infelizmente, no caso do casamento infantil, isso não é diferente. As pessoas que entram num relacionamento de forma precoce, sem ter esse preparo, acabam tendo problemas de renda, como nós vimos, acabam tendo dificuldade no emprego, acabam provavelmente tendo um projeto de gravidez também equivocado, precipitado, e aí as dificuldades acabam sendo grandes. Agora, o casamento é precoce, porque são menores de idade. E o namoro, Eusébio? Adolescentes, você já disse, não estão prontos para um casamento, mas o namoro é uma preparação para o casamento. Estão preparados para um namoro? Bom, o namoro, ele deve ser essa fase realmente preparatória na vida do adolescente, onde ele vai lidar com as primeiras adversidades de uma relação a dois, né? A diferença de ideias, de alocação de tempo na relação, de conciliar interesses. Então, o casamento, o namoro, ele foi feito para isso. Porém, hoje tem sido também muito difícil fazer com que os jovens estejam dentro de um relacionamento duradouro. Existe essa dificuldade justamente pelo fator pressa, pela baixa tolerância à frustração que a gente enxerga, inclusive, como característica dessa sociedade pós-moderna, que faz com que as relações sejam cada vez mais líquidas. Então, diante de uma primeira dificuldade, uma primeira discussão, um primeiro desentendimento, esse jovem acaba se sentindo desencorajado a continuar essa relação. E aí o cenário que a gente acaba vendo é um cenário onde essas pessoas ficam cada vez mais solteiras ou têm relacionamentos cada vez mais curtos do ponto de vista de duração. Eu não quero passar a ideia de culpabilizar a família, mas você fala muito sobre cuidar das frustrações, né, de aprender a lidar com frustrações. Isso é um aprendizado, Eusébio? Quer dizer, a criança ela precisa ser ensinada pelos pais a lidar com esse tipo de situação? Sim, existe um estudioso que se chama Paul Stoltz, que ele traz para a gente uma discussão bem interessante acerca de uma coisa chamada quociente de adversidade. Isso é treinado, é uma coisa que nós desenvolvemos. Isso, claro, começa pelo berço familiar, né? Então a criança aprende a tolerar frustrações, a lidar com adversidades, observando o comportamento dos pais e sendo treinada para isso naturalmente, mas isso também pode acontecer dentro de uma escola, isso pode acontecer no ambiente de trabalho. O problema é que quando esse treino não acontece, a criança ela não vai saber como lidar com as frustrações, ela não vai saber como lidar com as adversidades. E aí isso não vai ser diferente dentro de um relacionamento, onde diante de uma discussão, diante de uma diferença de pensamento ou de comportamento, ela como defesa já vai naturalmente se esquivar e rompe. Como é que o pai, o responsável por essa criança, deve dar como exemplo esse treinamento, esse preparo para lidar com as adversidades da vida? Então, tudo começa, na verdade, com a observação, né? A gente costuma olhar como modelo de educação aquilo que o pai ou que a mãe tem como discurso. Mas se o pai ou a mãe tem um discurso, por exemplo, de tolerância à frustração, mas vez por outra estão discutindo
de forma até ofensiva na frente dessa criança, o que ela vai adquirir como modelo é muito provavelmente o que ela está observando e não o que ela ouve. Então, o equilíbrio dentro do ambiente, né, dentro de casa, é muito importante para que essa criança, então, comece a observar como é que os pais lidam com diferenças. Diferenças do ponto de vista financeiro, diferença do ponto de vista de alocação de tempo, diferença do ponto de vista de relacionamento, de interesses. Se eles lidam com isso de forma saudável, a criança aprende a lidar com frustrações de forma saudável, sempre procurando diálogo, sempre procurando a conciliação. Claro. Esse exemplo ele tem que ser real, imagino eu, porque pode ser que os pais, na frente da criança, para ela não ver, eles têm uma atitude, mas fora da presença da criança tem um outro. A criança consegue perceber esse tipo de coisa? Consegue, com muita facilidade, porque a criança, ela capta o nosso estado de humor com muita facilidade. Então, por mais que os pais estejam num ambiente de muita discussão, por exemplo, dentro do quarto, e tentem fingir um bom estado de humor na sala, isso vai ser percebido em algum momento. Até porque a irritabilidade muda, então a criança vai perceber. Então, a melhor forma é construir um ambiente saudável dentro de casa para que esse ambiente seja modelo de comportamento para a criança. E ela possa começar a aprender isso e a generalizar essa experiência em outros ambientes, né? Na escola, com os amigos, né? Depois no ambiente de trabalho e lá na frente dentro de um relacionamento, por que não? Claro. A gente já está quase encerrando, Eusébio, mas essa questão, depois que o problema já foi instaurado, né? A gente falou muito aqui para evitar o problema, mas o problema já foi instaurado. A adolescente já se casou, já está dentro de um relacionamento similar ao casamento, com uma pessoa talvez mais velha. Tem como lidar com isso depois, para que os problemas sejam minimizados? Sim, tem como. Uma pessoa que se vê diante desse tipo de dificuldade, ela precisa procurar pessoas que sejam importantes para ela, para poder orientar, para poder aconselhar, para que ela, de alguma forma, adquira novos modelos, já que, de alguma forma, ela não obteve esses modelos antes, ela pode buscar esses modelos. Nós temos um cérebro que é plástico, que aprende, que se ajusta ao ambiente. Então, é possível aprender e a lidar com esse tipo de problema em qualquer etapa da vida. Se essa pessoa não tiver alguém que ela conheça, alguém que seja importante para lidar com esse tipo de situação, ela pode buscar uma ajuda profissional, por que não? E aí, para isso, ela pode fazer, de repente, uma psicoterapia individual, ou o casal pode buscar uma terapia de casal para lidar com essas adversidades dentro do relacionamento. Então, são esses os recursos assim disponíveis. Então, há sempre uma forma de solução. Sim, há sempre uma forma de solução. Ainda bem. Ainda bem. Eusébio, muito obrigado pela sua companhia com a gente aqui no Realidade em Pauta. Eu que agradeço aí o convite. Desejo a você um bom trabalho, sempre sucesso no seu trabalho. Muito obrigado, igualmente. O Realidade em Pauta vai ficando por aqui. Eu agradeço a você também que acompanha mais uma vez a gente aqui. Relembro que você pode acessar o nosso site, que é o novotempo.com/jornalismo, e aí você consegue ouvir essa entrevista aqui com o Eusébio, a nossa matéria e todos os outros programas que a gente já produziu no Realidade em Pauta. Eu espero você para o nosso próximo programa. Um abraço e até lá.